O próprio Togashi mostrou quais são os melhores usuários NEM de Hunter x Hunter, ao menos alguns deles. E para fazer isso ele dividiu em 4 categorias: ótimo, excelente, gênio e ultimate. O problema é que a galera já foi pegando todo mundo que tava no Ultimate e colocando como se fosse o mais forte de todos os tempos e fazendo ranking através disso daí que o Togashi nos mostrou, mas a realidade é que é justamente o contrário e eu vou te explicar aqui no vídeo de hoje. Eu acredito que essa confusão acabou surgindo porque a galera não lê, simplesmente viu o texto, viu mais ou menos que tem uma classificação nessa imagem que o Togashi acabou nos dando e isso fez com que a maioria das pessoas que tenham visto essa imagem fizesse aí um ranking de poder. E velho, isso daqui tá completamente errado, não é isso que essa imagem quer dizer. Na verdade, quem está abaixo nesse ranking, na minha opinião, é o mais surpreendente. Só pra você ter noção aqui, tem muita gente que fala que Hisoka apanharia pra Biscuit ou que a Begane socaria o Cortop. Simplesmente olhando esse gráfico e pode ser que isso aconteça, mas eu não colocaria minha mão no fogo. Principalmente Hisoka, que a especialidade dele é a luta, é a porradaria. Então eu acredito que ele conseguiria ganhar, por exemplo, da Biscuit. Se você for pegar o próprio texto, ele diz que esse gráfico não representa a força relativa do usuário de NEM. Na verdade, ela é um conjunto de fatores, como velocidade de aprendizado, força física, inteligência emocional e muitas outras coisas, sendo o nível Ultimate a representação do ápice alcançável da técnica NEM de cada um desses. E aqui, cara, que a sua cabeça vai explodir, porque agora a gente pode chegar à conclusão justamente ao contrário do que as pessoas achavam. Por exemplo, se algum personagem já é muito forte e ele apareceu nesse ranking apenas como um ótimo usuário de NEM, significa que ele pode chegar a um patamar ainda muito maior se ele continuar treinando, continuar se fortalecendo. Ele tem muito o que crescer ainda. É o exemplo do Gon. O Gon é classificado como ótimo, porém ele também é classificado como Ultimate na sua forma adulta. E a gente viu que ele ganhou um boost de poder incrível quando ele ganhou a sua forma adulta. Óbvio também que não é todo mundo que tem a capacidade de alcançar o nível Ultimate, mas eu acredito que muitos deles aqui têm a capacidade ainda de melhorar. Significa que o Gon teria muito ainda a aprimorar, conseguiria ficar muito mais forte do que ele é hoje em dia. A Biscuit, por outro lado, ela não tem mais o que melhorar. Esse que é o ponto. Não significa que ela ganharia de outras pessoas, só significa que não importa mais o quanto ela treine, ela não vai conseguir melhorar ainda mais as suas habilidades, né? Ela já chegou no seu máximo potencial. Obviamente que quem chega no nível Ultimate, com certeza pouca coisa não é. A gente já viu, a própria Biscuit é forte pra caramba, mas isso não significa que ela consiga ganhar de outros personagens que são considerados aqui nesse ranking menores do que ela, como um gênio ou até mesmo um excelente. Às vezes ela pode perder para algum desses usuários que ainda não conseguiram alcançar o seu nível Ultimate. Por isso que essa categorização aqui não é de força, mas sim do aprimoramento de suas habilidades NEM individualmente. Tem alguns caras aqui que eu gostaria até mesmo de chamar a atenção porque eles podem ficar ainda mais fortes, sendo já incrivelmente poderosos, como é o caso do Hisoka e do Chrollo. Ambos considerados gênios, mas ainda conseguem evoluir ainda mais e talvez chegar no nível Ultimate. Na minha opinião, o Hisoka conseguiu chegar nesse nível Ultimate depois da sua luta contra o Chrollo. A gente viu que ele acabou perdendo para o Chrollo e depois do Chrollo a sua habilidade evoluiu, significando que ele ainda tinha mais coisa a melhorar em seu próprio poder NEM. Eu acredito que ele possa ter chegado no seu Ultimate depois dessa luta. A gente não sabe, a gente precisaria do Togashi aqui para mostrar se ele chegou no seu ápice mesmo ou se ele poderia evoluir ainda mais. Eu acredito que o mesmo vai acontecer com o Chrollo. O Chrollo nesse momento está procurando evoluir sua habilidade também. E a forma com que ele pode evoluir o seu poder é roubando os tesouros do Império de Kakin. Dessa forma, sua habilidade vai evoluir ainda mais. Eu acredito que ele vai conseguir fazer isso e dessa forma evoluir também para o nível Ultimate. Porém, isso daqui só é a minha opinião. Eu acho que eles vão alcançar o seu nível Ultimate através dessas coisas. Mas, de novo, isso daqui só é a minha opinião. Outro que
me surpreendeu aqui foi o Razor. Ele já aparentou ser forte pra caramba, apesar da gente ter visto ele lutando em uma queimada, ainda assim ele mostrou ser muito bom no uso do Nen e ele só é ótimo, o que significa que ele pode aumentar ainda mais toda a sua capacidade, pode ficar ainda mais poderoso. E isso tem até mesmo um pouco de sentido, o texto mesmo deixa bem claro, porque uma pessoa genial classificada aqui pelo Togashi, se ela para de treinar, ela pode instantaneamente descer de nível por ficar enferrujada. E eu acredito que isso tenha acontecido com o Razor, afinal ele ficou preso em um jogo criado pelo Jin, então eu acredito que ele não treinou com tanto afinco quanto ele poderia, significando que ele poderia ter sido muito mais poderoso no passado. Gostaria de ver todo o potencial do Razor e com certeza esse personagem é forte pra caramba. Outro ponto interessante é que talvez você tenha sentido a falta de alguns outros personagens, como por exemplo o próprio Killua. Ele não é nem ótimo. E a resposta não é essa. Ele não apareceu nesse ranking porque ele não é um usuário de Nen puro. Teve outra imagem onde o Togashi acabou mostrando alguns personagens que têm uma vocação um pouco dividida, e um desses exemplos é o próprio Killua. Dá para perceber aqui que ele está bem no meio entre dois tipos de Nen. Quando isso acontece, ele pode se fortalecer nesses dois tipos de Nen, ou ele pode escolher um dos dois tipos de Nen e acabar focando somente em um deles. Para esse tipo de pessoa acabar ganhando o seu nível ultimate de aprimoramento, ele teria que se especializar e treinar essas duas formas de Nen. O que é um grande bônus, por exemplo, para o Killua, que ele pode ganhar características de dois tipos Nen, o que deixaria ele bem forte. Mas ao mesmo tempo isso daqui dificulta muito as coisas para essa pessoa, porque dá mais trabalho conseguir ficar ótimo em dois tipos de Nen diferentes. Porém dá para conseguir, né? O que o Togashi acabou fazendo aqui é somente mostrando o nível daquelas pessoas que são consideradas usuárias de Nen puras, digamos assim. Por isso que, por exemplo, o Killua acabou não aparecendo nesse rankingzinho aqui que o Togashi acabou criando. O que me deixa na dúvida, hein? Eu acho que o Killua está superior ao ranking do Gon. Eu acho que ele é maior do que ótimo, talvez um excelente, quem sabe, não é mesmo? A gente viu que no final da saga das Formigas Quimera, o Killua acabou desenvolvendo uma habilidade muito melhor do que a do Gon, que precisava de votos Nen ali para ativar a forma adulta, enquanto a do Killua tinha aquele God Speed e todas aquelas habilidades que ele acabou ganhando no final do arco das Formigas Quimera. Então eu acho que o Killua nesse momento tá melhor do que o Gon, hein? Não sei, deixa aqui nos comentários.